A verdade é que a vida é feita de diferentes processos. E eu entendo que cada processo tem um tempo para começar e também um tempo para terminar. Afinal, processos não foram feitos para não terem fim. Até mesmo porque eu olho para processo como uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus, para que dessa forma ele possa nos capacitar, nos amadurecer para algo maior, para cumprir uma missão, um chamado específico que ele mesmo nos atribui. Eu sei que falar de processo é muito difícil, mas eu quero te convidar a ficar comigo, a realmente ter sua atenção aqui ao longo desses próximos minutos, para que juntos possamos ler alguns versículos da Bíblia e refletir a respeito de uma mensagem que é simples, mas que é muito importante, que traz muita esperança aos nossos corações. Principalmente agora, no final de mais um ano. Pode ser que ao longo de 2025 você tenha passado, e muito provavelmente passou, por diferentes processos, né? O processo da dor de uma perda, o processo talvez do silêncio da parte de Deus, de não entender o porquê, de não receber respostas, o processo da frustração de coisas que não deram certo, o processo da traição de pessoas, amizades, sociedades, enfim. Existem diferentes processos, diferentes dores. É difícil falar sobre isso, mas é algo necessário, né? E para a gente falar sobre esse assunto, eu decidi escolher um texto que está no Evangelho que foi escrito segundo Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 e versículo 2, onde a palavra nos diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O capítulo de número 4 de Mateus, ele acontece logo depois do batismo de Jesus. Jesus é batizado por João Batista, realmente aquele momento muito emblemático e marcante da vida de Jesus na terra, batizado nas águas, o Espírito Santo que desce dos céus, a voz do Senhor que ecoa naquele lugar, e depois disso ele é levado, ele vai para o deserto, uma passagem que também é muito conhecida, né? Onde fica ali 40 dias e acaba inclusive sendo tentado pelo diabo, e na continuação da leitura a gente vê esse diálogo realmente acontecendo entre Jesus e o inimigo. Mas o que eu quero trazer aqui para nós, tá? Com a leitura desses versículos e com essa reflexão, é que Jesus tem muito a nos ensinar. E para mim, uma das principais belezas da vida de Jesus como homem na terra é exatamente o simples fato de ele ter se feito homem. Jesus se fez homem para que pudesse passar pelas mesmas provações e necessidades que nós, e dessa forma conseguir vencer cada uma delas. Então lá em João 16:33 ele fala: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É por isso que Jesus é o nosso mestre, porque mesmo sendo homem e estando exposto a todas essas aflições, tentações, provações, ainda assim obteve êxito e vitória em todas elas. É claro que nós, diferente de Jesus, somos seres falhos, imperfeitos, temos as nossas várias e várias falhas e pecados, né? Jesus foi um homem perfeito, mas ele passou e esteve exposto a tudo aquilo que a gente está. E isso realmente é um grande exemplo a ser seguido. E nada melhor do que Jesus também não ter passado pelo deserto, né? Eu vejo que a palavra processo e a palavra deserto, o ambiente de deserto, eles estão muito conectados uns com os outros. E é inclusive por isso que é muito comum as pessoas falarem, né? Eu estou passando por um processo, eu estou passando por um deserto na minha vida. Porque o deserto, naturalmente falando, ele é um ambiente hostil, difícil. Você tem limitação de água, limitação de comida, limitação de pessoas, você fica sozinho, é um ambiente de solidão, é um ambiente de difícil acesso, de difícil avanço, a areia, o calor, o clima. Então, assim, o deserto por si só já é um ambiente de muitos desafios e dificuldades. E é por isso que a gente compara muito o deserto com processo, porque o processo, queira sim, queira não, é difícil. É difícil falar de processo, é difícil viver processo. Só que mais uma vez Jesus tem a nos ensinar algo a respeito disso. Antes de iniciar o seu ministério público de fé, chamar os discípulos, pregar a palavra, deixar uma mensagem de transformação, curar enfermos, libertar cativos, ele passa por um processo de preparação dentro do deserto, num ambiente hostil, num ambiente difícil, não bebe água, não come, é tentado pelo inimigo, mas no final obtém vitória. E a grande reflexão fica aqui exatamente em entender que o processo, o deserto precisa ser vivido. Ele tem um tempo para começar, logo após o batismo de Jesus, mas também tem um tempo para terminar, 40 dias. E dentro desse processo,
dentro desse tempo muitas lições. A obediência de Jesus, que se manteve firme no propósito, que inclusive através da sua obediência, da capacitação espiritual e da palavra de Deus, vence as tentações do inimigo. Perceba, eu entendo que o processo tem tempo para terminar. Ele começa e termina, mas pode ser que as suas reações e decisões aumentem o tempo desse processo. Até mesmo porque Deus quer que você saia do processo amadurecido e capacitado. Então algumas decisões podem ter de estender esse tempo. Um exemplo disso, falando sobre deserto, é lá o livro de Êxodo. Quando o povo sai do Egito, eles estão ali no deserto, caminhando, e aí de repente, ao longo dos capítulos e dos livros, a gente vê que o povo chega diante da Terra Prometida. Mas por conta do retorno que os espias trazem e do mau comportamento do povo em meio àquele processo que estavam vivendo, Deus fala que deveriam caminhar, vagar pelo deserto. E eles ficam ali 40 anos. Eles estavam em frente à Terra Prometida, algo que levaria semanas, mas que se estendeu para vários e vários anos por conta de não obediência, mau posicionamento. E Deus entende então que era necessário que aquele povo passasse por um processo maior para que então alcançar essa terra que era uma promessa para eles. Então eu quero te trazer essa lição. Tem tempo para começar e tempo para terminar, tá? Mas é necessário posicionamento, é necessário dependência. Jesus no deserto depende 100% de Deus. Ele vence o inimigo com a palavra de Deus, com a sua obediência e com o seu posicionamento. E deserto também é um tempo de estar exposto àquilo que Deus vai te entregar. Perceba que no final Jesus acaba como que se tendo ali um banquete preparado pelos anjos. Algo que nos mostra, inclusive, que o Senhor não nos deixa. Pode ser que no deserto você não ouça a voz, você não veja fisicamente, mas tenha certeza que Deus continua te acompanhando. E no final, você não vai receber uma recompensa humana, pelo contrário, você vai receber uma recompensa diretamente das mãos de Deus. E aí sim, preparado, capacitado, maduro para viver aquilo que Deus já preparou para você. E com o tempo, queira você, sim ou não, você vai passar por um novo processo até o fim. Do nosso nascimento até a nossa morte, até alcançar a eternidade, passaremos por processos e dessa forma glorificaremos o nome do nosso Senhor, tá? Fica com essa mensagem no seu coração, eu fico com essa mensagem no meu coração. Vamos juntos. Que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, te capacitar, te trazer essa certeza, trazer direção do alto, sensibilidade para você entender o processo que você está passando, obter vitória no final, seguir o exemplo de Cristo e continuar avançando para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe ela com pelo menos 3 pessoas que estão próximas, que fazem parte do seu círculo de amizades. E a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo no canal Douglas Pereira. Até mais.